Ok, hoje a gente vai, então, como combinado, né? Fazer essa aula de exercícios com revisão do capítulo 11. Que trata de radiação e antena, né? E exercícios, certo? Vai ser bastante objetivo aqui. E vai levantar os pontos principais desse capítulo. Né? A primeira coisa fundamental que a gente quer saber é a relação entre uma distribuição de corrente e de cargas que flutuam no tempo, né? A relação entre essa distribuição, que no fundo vai ser uma corrente do circuito, e a potência eletromagnética emitida por essa fonte, certo? Isso que a gente quer saber. Então nós temos aí densidade de carga, densidade de corrente, né? E as equações de Maxwell ficam não homogêneas. E quando isso acontece, é mais interessante tratar o problema utilizando os potenciais eletromagnéticos, né? Que são quais? O potencial vetor e o potencial escalar, né? Mexendo nas equações de Maxwell, a gente pode mostrar, né? A gente mostra no capítulo que, obtidos esses potenciais, é importante que vocês entendam bem isso aí. Os potenciais, como ele falou no caso do eletromagnetismo 1, potencial é aquela grandeza intermediária que facilita a obtenção da grandeza final, né? Então, obtidas essas grandezas intermediárias, você tem a grandeza final, que é quem? No fundo é E e H, cujo produto vetorial fornece a potência, a densidade de potência por vetor de ponte, certo? E a gente quer saber isso. Quanta potência você consegue emitir para algum lugar, certo? Bom, de que forma os campos de interesse E e H se relacionam com os potenciais, que são as grandezas intermediárias? Suponha que você tenha obtido de alguma forma os potenciais, você obtém o quê? O campo é... Observe que essas letras são arredondadas ainda, né? É menos gradiente de psi, né? Menos dA dt, e o campo H, ou B, né, no caso, obtém o B e o H obtido de B, é o rotacional do A. Então essa equação mostra o seguinte: se eu conseguir calcular, determinar psi A, eu determino E e B, e de B eu obtenho o campo H, certo? O que se mostrou mais? Bom, qual é a equação diferencial que é satisfeita pelos potenciais eletromagnéticos, né? São equações acopladas, certo? Então, o que se mostra é que há duas equações diferenciais, né? Uma para o potencial escalar, parecida com a equação de Poisson, né? E são equações não homogêneas. Por quê? O lado direito da equação diferencial, que é essa aqui, o lado direito é não nulo, né? Um mosquito estranho aqui, bicho. Opa, desculpe aqui. Né? O lado direito tem uma homogeneidade. Se não tivesse homogeneidade, a gente sabe mais ou menos resolver essas equações homogêneas, né? A equação da onda, a gente sabe. Isso aqui vai gerar uma equação da onda, a gente sabe resolver, tá? E uma equação para psi que está amarrada com A, e uma outra equação para A, né? Isso aqui é a velocidade da luz no meio, que em geral o vácuo, né? E daí você tem um termo aí, né? Derivada segunda de A no espaço, derivada segunda de A no tempo, mas aparece um termo de acoplamento aí que amarra essas equações, né? Divergência de A mais 1 sobre V2 d psi dt, né? Igual a menos μ, e aparece a não homogeneidade, a densidade de corrente, que é uma grandeza que flutua no tempo, certo? Então tem a densidade de carga e a densidade de corrente. O problema dessas equações, ou seja, resolver essas equações, tem uma certa arbitrariedade aqui na especificação do divergente de A que não foi feita, né? Observe que essa equação diferencial é em duas incógnitas, que é psi A, e essa aqui também, né? Em H e psi, elas estão acopladas. Então, quando a gente fala em
especificar um gauge, né? A palavra é gauge, G-A-U-G-E, né? É um calibre, né? É escolher uma especificação por divergente de ar, certo? Né? Você pode fazer o que você quiser com o divergente de ar. Por quê? Porque eu sei quem é o rotacional de ar, que é igual a B. Eu não falei que é o divergente. Nós sabemos que para completamente especificar um campo, que é esse campo aqui, você precisa do rotacional divergente. Rotacional eu sei, o divergente eu digo o que eu quiser, não vai alterar nada o B, sabe? Então eu posso, por exemplo, falei de divergente de A igual a zero, essa é uma escolha possível, certo? Isso aqui é chamado gauge de Coulomb, que não é o calibre que nós utilizamos para radiação, né? A gente comentou nas aulas que usando esse gauge a gente tem uma equação, a gente pode resolver, pode obter os potenciais, E e H vão ter significado físico, não vai mudar nada, só que A e Psi não vão ter muito significado de causa e efeito, ou seja, uma perturbação no ponto, ela instantaneamente é sentida em outro ponto, para os campos A e Psi, certo? Que não são campos que têm muito significado físico, né? Certo? Não quer dizer que E e H não tenham causa e efeito, eles vão ter causa e efeito, mas quem não tem causa e efeito são os potenciais, tá? Né? Daí não fica uma coisa muito tangível para a gente compreender bem o significado dos potenciais. Ele pode dar mais significado se a gente não usar o gauge de Coulomb, certo? E o gauge que desacopla as equações é aquele em que você faz isso aqui igual a zero, né? E quando você faz isso igual a zero, você tem o gauge de Lorentz. Este gauge é aquele que evidencia a relação causa e efeito, certo? Então é fácil mostrar que se você fizer isso aqui de cara, você já vê que a equação para A fica uma equação diferencial só em A, né? Isso aqui vai embora. Aí dentro também tem uma equação da onda para cada componente. Exatamente. Você vai ter uma equação para cada componente. Mas o que eu quero dizer é assim, tirando isso aqui, você desacopla pelo menos essa equação, certo? E mexendo um pouquinho, você vai ver que essa equação também vira uma equação só impossível. Você obtém essas equações desacopladas no gauge de Lorentz, né? Então, no gauge de Lorentz, então é bom saber o que é o gauge de Lorentz. Você olhar para a equação e identificar, é aquele que zera esse termo aqui, certo? Isso pode cair na prova, por exemplo, né? Monte as equações diferenciais e determine o gauge de Lorentz, certo? Então você vai saber qual é, né? É bom saber, certo? Também é bom saber o que é o gauge de Coulomb, né? Eu posso falar, no gauge de Coulomb, como é que ficam as equações, certo? Você vê o que acontece. Seria só igualar aquele termo. Não, só ver com as equações. O divergente de A igual a zero seria gauge de Coulomb, né? Você pode montar as equações e ver o que acontece, ver como é que fica, certo? E o gauge de Lorentz também, posso pedir para vocês explorarem isso aí. Então é bom saber isso aí, certo? Bom, mas o que acontece no gauge de Lorentz? A gente desacopla as equações, você fica duas equações diferenciais, né? Para o escalar idênticas, né? Se você olhar, equações tipo a equação da onda, certo? Com a diferença que isso é uma equação da onda não homogênea, muito semelhante à equação de Poisson. Quando não tem variação no tempo, dá a equação de Poisson, certo? Mesma coisa para A, a equação é idêntica. Olha para a equação, mesma coisa, equação da onda não homogênea. Mesma coisa. Se eu resolver essa aqui, eu resolvo cada componente sabendo a solução dessa. Eu tenho a solução. Tá? Bom, a gente mostrou também a solução dessas equações. É muito simples. A solução das equações é muito parecida com a solução que a gente obteve lá na eletrostática e na magnetostática. Por exemplo, na eletrostática, ele mostrou que o potencial de uma distribuição de carga, ou de uma carga coliforme, era o quê? Q sobre 4π epsilon zero, digamos no vácuo, né? Uma carga no vácuo. A uma distância R da carga, você tem um potencial, a distância R, né? Dado por isso. Se a gente trabalhar as equações, o que a gente mostrou nessas três aulas, a gente mostra que o potencial no instante de tempo T a uma distância R, né? De uma carga coliforme Q de T, agora, é dado por Q de um parâmetro T', que é o tempo retardado, sobre 4π epsilon zero R.
Quem é telinha? Telinha é o tempo t menos a distância sobre a velocidade da luz no meio, que nesse caso seria o vácuo. Se fosse o meio em que a velocidade fosse v, apareceu v aqui. Quer dizer o quê, né? Um evento no tempo t igual a zero, certo? Só vai, ou seja, Q de zero só vai ser percebida no tempo R sobre C. Né? Então, em R sobre C você tem t igual a zero. Então, depois de algum tempo, que é o tempo que leva para propagar a perturbação, né? É causado depois de um tempo que depende da velocidade da luz, você percebe o efeito. Né? Então, é só essa modificação. Para um elemento localizado, uma carga Q, a resposta é idêntica ao caso do potencial estático, só com a modificação dada por isso aqui. Observe que a dependência não é 1 sobre R, porque isso aqui depende de R também, certo? Então a dependência não é simples 1 sobre R, parece com 1 sobre R, mas não é, certo? É aproximadamente 1 sobre R. Mas o que vai acontecer é que essas funções são funções que, por exemplo, são funções periódicas e que envolvem R no argumento. Então essas funções variam, elas não caem, certo? Quem determina a queda do efeito é isso aqui, é 1 sobre R. Mesma coisa do potencial. Se você tem uma disposição localizada, potencial vetor, né? Elemento de corrente localizado, né? J, né? Na origem, por exemplo, então você vai ter potencial vetor muito. Na realidade, você tem você teria, no caso, um IDL, no caso, né? Como a gente fez lá no. Se você tem um elementozinho, né? I minúsculo, desculpa. DL', né? Uma distância R. Potencial vetor é muito parecido. É o quê? Vamos botar no vácuo. Mi0, I de T', DL', que é o elementozinho de locamento, né? Do elemento, filamentozinho de corrente, sobre 4πr. Seria esse potencial vetor. Se você trabalhar, você vai dar isso. Se você tem uma distribuição, e fica fácil, tem uma distribuição de carga, né, no volume V, você generaliza aquela expressão como a gente fez lá no caso estático. Psi é igual a dV', ρ de x', tempo retardado, sobre 4π epsilon 0, módulo de x menos x'. Né? Porque cada distância de cada elemento é x', né? A localização em x é o módulo dessa distância, que aparece aqui. E o T' agora passa a ser T' igual a T menos a distância, que é módulo de x menos x', sobre a velocidade de luz no meio, se for o vácuo, sobre C. Se for o meio dimensão, vai ser V, certo? Potencial vetor, mesma coisa. Né? Ou seja, a gente mostra, né? É claro que a gente está imaginando coisas em regiões ilimitadas, né? Se tiver reflexões, aí vai ter problemas, mas a solução seria essa aí, no caso de região ilimitada. Então, esse aqui seria dV', o que seria aqui? J de quem? X', T', né? Mi0 ou Mi, sobre 4π módulo da distância. E aí está a solução do problema, certo? O que mais? Então, está resolvido para a psi, resolve para EH, né? Certo? Muito bem. Bom, e regime harmônico, né? Então, as coisas são, a gente pode usar fasores, né? Uma função f de xt é a parte real, né, de f fasor, né, x exponencial de j ômega t, e essas expressões vão assumir, tá certo? Eu vou botar aqui para a gente não ficar escrevendo muito. Vão assumir, fácil perceber, né? Depois eu volto para aqui para comentar algumas coisas importantes. Cadê? Estou na frequência já, né? Cadê as expressões?
aqui algumas expressões importantes, só para a gente ver. Vamos, bicho. Polo elétrico, peraí, deixa eu passar aqui. Agora, potencial energia harmônico, né? Então, página. Cadê a página? Não tem número de página, bicho. 10, 103. 10.103. Mas aqui não tem. 11.103. Pronto. Então você tem aí, né? No regime fasorial, as grandezas são todas dessa forma. A expressão para fica, né? Aparece aqui potencial, fasor, né? A expressão semelhante, o que era coisa temporal vira fase, né? Vai aparecer aqui. De onde vem isso aqui, né? Vamos dar uma olhada, certo? Por exemplo, né? A densidade. Fecha isso aqui. Só para a gente ver uma delas, a gente sabe todas elas, certo? Acho que é comments, né? Comments. Um lapisinho aqui, né? O que aparece nas expressões, né? A densidade no tempo é retardado, a densidade corrente é retardado. Isso aqui pode ser escrito como sendo J ômega, né? Tempo retardado, certo? Então, ômega sobre V é K, né? Essa razão aqui é K. Número de onda no meio. Geralmente é o vácuo. A gente bota assim para generalizar, mas geralmente é o vácuo, né? Então fica J ômega T e esse fator de fase. Então, onde tiver esse termo vai sair, né, das equações, e vai ficar só esse termo aqui aparecendo, certo? Então aparece essa fasezinha aqui, que sempre tem JK e a distância do elemento de volume ao ponto de observação, que dá um defasamento, né? O retardo de tempo é equivalente ao defasamento, que é esse fatorzinho exponencial complexo, certo? Então com isso você fica com as equações, os potenciais, por isso que aparece esses termos aqui, né? Quando tirou a parte temporal, ficou só esse termo aqui, certo? E é assim que se calcula os potenciais agora no regime fasorial, né? E se você olhar, né, no regime fasorial, como é que seria a obtenção dos campos, né? Lembrando, né? No argumento ali tinha tanto T como aquele T mínimo, que é T menos R, né? Mesmo modo da distância sobre C. Por que o T saiu daquelas expressões? Porque não tem o quê? Porque não tem T nessas expressões. Não, porque agora no regime fasorial o tempo sai, né? Porque fica J ômega T do lado do campo, porque o potencial é assim, né? Psi é parte real do fasor psi reto J ômega T, né? Então você fica de um lado o potencial dado por isso, igual aquela integral elevado a J ômega T. Então isso aqui sai. Entendeu? Então toda vez que no regime fasorial não tem tempo. O tempo já é assumido variar harmonicamente com a frequência, né? As funções variam harmonicamente com a frequência. Então o que acontece? O campo elétrico, que era menos gradiente de psi, né? Menos dA dt, na prática a derivada é multiplicar por J ômega, certo? Então o fasor vai ser quem? Menos gradiente do psi reto, né? Menos J ômega A reto, né? E B, fasor é rotacional de A. Certo? A gente pode ver também que equações a gente obtém. Bom, as equações para psi são equações da onda, equações de Helmholtz, não homogêneas, né? Que são quais? A relação de A, de psi reto, né? Mais K2 psi, né? Equações de Helmholtz. Daí aparece aqui o quê? Menos fasor ρ sobre epsilon, né? A relação de A, mesma coisa. E a gente já tem a solução dessas equações, que são essas integrais, né? Essas equações estão resolvidas. A solução são essas formas integrais, certo? Mais K2 psi igual a menos mi fasor J, né? Quem é K
é ômega raiz de y, né? Que é ômega sobre a velocidade da luz. Né? Certo? Bom, com essa análise foi feito um cálculo, um exemplo, do dipolo elétrico, e é importantíssimo vocês saberem mais ou menos o que significa a radiação emitida pelo dipolo elétrico e pelo dipolo magnético, certo? Isso é muito importante. Né? Isso tem implicações importantes nas coisas que a gente vê no dia a dia. Né? Então, por exemplo, você pode calcular para o dipolo elétrico, né? Você pode modelar, né, um dipolo elétrico como sendo um par de cargas, só que essas cargas variam no tempo. Isso aqui é Q de T, isso aqui é menos Q de T. E o momento de polo é P de T, né, digamos, isso aqui é a distância D, né, separaçãozinha, é igual a Q de T vezes D, certo? Ele pode calcular qual é a radiação emitida por esse polo. Por que isso é importante? Isso é importante porque antenas podem ser modeladas dessa forma, né? E átomos e moléculas também. Se um campo excita uma molécula e gera um dipolo, esse dipolo reemite essa radiação. Ele pode calcular essa radiação emitida, certo? De que forma ela varia com, por exemplo, a frequência, né? Com o comprimento de onda, certo? Quanta luz é espalhada no processo de iluminação, por exemplo, né? Que cor você vai ver predominantemente quando você espalha luz em um gás, certo? O gás que está aqui, por exemplo, né? Se bota a luz branca, quais as comediões que vai ficar mais intenso, né? Isso vai dar essa informação. Então, o que se mostrou aqui é que para o dipolo elétrico, né? Antes de continuar, a gente também falou um pouquinho antes, né? Que o campo, né? Todos os campos, certo? Tanto o campo, o fasor psi, quanto o fasor A, para várias distribuições, eles vão ter termos do tipo exponencial de menos j kr, se você calcular, né, sobre r, e termos de ordem superior, né? Certo? Ambos os termos aqui, certo? Eles vão ter termos desse tipo. Esse termo aqui é o que chama de onda esférica, certo? Isso aqui é uma onda esférica. A onda esférica é caracterizada por um fator de fase desse tipo e com uma queda com o inverso da distância em esféricas sobre R. Tá? Esse cai mais rapidamente, né? Tá? Termos desse tipo, nós sabemos que são termos de dipolo, né? Com algum efeito novo aqui aparecendo, certo? Tá? E quando se calcula o E e H fasores, aparecem também termos, né? Do tipo exponencial, tudo faz as contas, deriva, faz rotacional, etc. Vão aparecer termos do tipo JKR sobre R e vão aparecer termos de ordem superior. Né? A densidade de potência, né? S, vai com quem? Com E, vou botar assim de forma bem informal, tá? Vezes H, certo? Então, quando você pega todos esses termos e faz o produto dessas grandezas aqui, você vai ter um termo, H conjugado, né? Em que isso aqui fica, para o campo E fica menos, o campo H fica conjugado, isso fica mais, cancela. Então, a densidade de potência vai ter termo do tipo 1 sobre R2, né? 1 sobre R3, que é R com R2, certo? 1 sobre R4, e assim por diante. Né? Se você calcula a longa distância, a potência emitida por um elemento desse, né? Uma esfera de raio R, certo? A esfera, a área, né? Essa sigma, que sendo a área, aumenta com R2 e a densidade de potência aumenta com esses termos. Mas o termo que dá essa sigma vai ter termo do tipo constante, né? Que é esse termo com esse. 1 sobre R, uma constante K' sobre R, uma constante K2' sobre R2 e assim por diante, né? À medida que você vai longe, quem sobrevive é esse termo aqui, certo? É o termo que deu, que é advindo das contribuições 1 sobre R. Esses termos aqui, se você está muito longe, desaparece, certo? Então, o termo que representa a radiação eletromagnética são as contribuições que você identifica como sendo 1 sobre R nos campos.
para longe distância, você pode desprezar as outras, porque elas vão fornecer, não vão fornecer energia, potência sendo emitida. Se a gente fizer análise mais rigorosa, a gente vai ver que esses termos são imaginários, certo? Não representam potência ativa. Os termos de potência ativa são geralmente os termos 1 sobre R. Certo? Então é isso que é importante identificar, né? Toda vez que a gente calcula campos de radiadores, vão aparecer vários termos, mas só vai querer reter os termos 1 sobre R. Certo? Tá bom? Então voltemos para o dipolo, que a gente quer identificar qual é o termo de radiação. Então esses campos, é o que a gente chama nesse capítulo 11, né? Os campos E-rad, né? H-rad, são os termos que vão com exponencial de menos JKR sobre R, que são esses termos que contribuem para a potência emitida por um radiador. Certo? A gente corta todo mundo, deixa só esses termos que têm comportamento de onda esférica, né? Uma onda esférica que diverge de um ponto, né, lá longe, né? O ponto remoto tem um ponto de emissão, certo? Que emite para todos os lados dessa forma, certo? Então, muito bem. Então, quando você vai determinar a densidade de potência do dipolo elétrico, deixa eu ver como é que está aqui. Deixa eu ver se é isso aqui, né? Deixa eu ver só a expressão final, só para identificar. Você está repetindo, o termo que é cai com R, o sobre R, ele vai contribuir com potência. Porque o resto vai cair. Porque quando você tem campo que cai com sobre R, o produto de dois campos desse tipo dá um sobre R2. Como a área da esfera aumenta com R2, a área vezes o produto dos campos dá a constante. Então a potência que passa nessa esfera, a potência que passa na próxima esfera fechada, e na próxima esfera, ou seja, conservação de potência. Certo? A potência vai embora e sempre, ela vai caindo de densidade, mas se você integra numa esfera que vai aumentando, dá uma potência constante. Não tem perdas. Certo? E o resto fica só armazenando energia. Aqueles termos lá de ordem superior são elementos reativos. É a parte reativa da energia, ou da potência reativa. Fica só ali, mas não está sendo utilizado. Não está sendo. Quem está muito longe não recebe esses campos. Só quem está muito longe recebe os campos do sobre R. Certo? Bom? Que são chamados campos de radiação. Então, os campos de radiação são aqueles que têm essa dependência característica aí, né? Com a distância e com a fase. Certo? Onda esférica, né? Bom, se determinar. Onde é que está o negócio aqui? Pronto, a potência radiada, né, por um dipolo elétrico ou magnético. Certo? O dipolo elétrico é um elementozinho assim, certo? Dipolozinho, né? E um dipolo magnético é um loopzinho, né? Que a gente conhece já, certo? Caracterizado por um momentozinho M e aqui por um momento P, né? Por exemplo, se eu olhar para esses dois irradiam potência de forma muito característica, que é essa expressão é importante, certo? Mais importante não é a expressão em si, mas de que forma ela depende dos parâmetros, certo? Então, essa é uma das características. Né? Isso é no vácuo, certo? P0, que é o momento de polo DC, disso aqui, P0 ao quadrado, sobre 12π, impedância de onda, né? Do vácuo, ele está no vácuo, fazendo 77 ohms, né? 120π, certo? Bom, a potência radiada por um dipolo, um elementozinho pequeno em relação ao movimento de onda, varia com a quarta potência da frequência, certo? Essa é a coisa mais importante para vocês lembrarem, não esqueçam nunca disso. O dipolozinho emite potência com a quarta potência. Ora, então a potência radiada, é isso que você tem que lembrar, né? A expressão é outra história, né? Vai com ômega a quarta, ou equivalentemente, vai com 1 sobre lambda a quarta, certo? Então a potência cai com a quarta potência com o momento de onda. Então, lembre-se, né? Isso aqui é o momento de polo. Tem lá. Lembre-se quando ele falou lá no capítulo 7, né? Você vê um campo, vai numa molécula, ele começa a gerar um dipolo induzido, né? E o P0 é proporcional ao campo, certo? O campo incidente. Chega lá e induz dipolo, certo? Então você induz um P0 que é proporcional ao campo. Então, isso aqui é proporcional ao quadrado do campo, ou seja, a potência, a densidade de potência incidente, certo?
bom? Né? Então, o que quer dizer essa expressão aqui? Quer dizer que, se você manda, por exemplo, luz, imagina a luz, é o que a gente vê no céu, certo? A gente vê o céu azul, né? A gente está vendo o espalhamento das moléculas que estão na atmosfera, sabe? O espalhamento é mais intenso para frequências altas do que para frequências baixas. Se você vai do vermelho, que é mais ou menos, aliás, vermelho que é mais ou menos 700 nanômetros, certo? Até o azul, que é mais ou menos 400 nanômetros, isso é quase um fator de 2, certo? Digamos 800 para 400, igualadamente, né? Então, como ele anda, se você olhar pelo como ele anda, né, é a metade no azul do que no vermelho, né? Então, a quarta, né, a potência radiada vai ser 16 vezes maior no azul do que no vermelho. Então tem mais luz azul chegando na gente, que é o céu que a gente vê, do que luz vermelha, né? É claro que quando o sol está no meio de frente, você vê também a luz direta do sol, você vê uma coisa amarelada, né? Mas quando o sol ilumina assim, a gente vê, que eu não mostrei aqui, a distribuição de intensidade da radiação emitida pelo dipolo, que foi deduzida também, é essa funçãozinha aqui, certo? Mais azul, porque azul chega com 16 vezes maior intensidade do que a vermelha. Então ele vê o céu azul. Tá? E outra coisa, né, que eu falei também isso antes, né? Tem que falar aqui só sobre a distribuição, né? Uma coisa que a gente falou também, para poder falar sobre essa distribuição, tem que falar sobre a intensidade de radiação, né, que é um parâmetro importantíssimo, né, que ele é tangível, certo? Né, você calcula a densidade de potência, né, de radiação, né, ela cai como sobre R2, né, porque é vetorial H, certo? Então, ela se você integra, né, numa esfera, tá certo? Você calcula a potência total, certo? Então, se você tem a densidade de potência de radiação vezes R2 de ômega, né, você teria aí, na realidade, né, qual é a potência emitida num ângulo sólido de ômega a uma distância R, né? Certo? Qual seria essa potência? Calcule a densidade de potência que eu tenho E e H, certo? Que está relacionado com a minha fonte, multiplica por R2 de ômega, né? Certo? Bom, essa grandeza aqui é chamada de intensidade de radiação, que ela não depende da distância. Ela só depende da região do espaço ocupado pelo cone. Esse cone tem um tamanho infinito, certo? Mas a quantidade de energia de potência emitida nesse cone é finita, né? Então, essa grandeza que chama da intensidade de radiação, que é o R2SR, né? Então, se você sabe a função U, que varia com θ e φ apenas, não varia com R, você pode calcular a potência radiada. É o que ele chama de intensidade de radiação. É um parâmetro importante, porque ele elimina o R2. E como a gente já sabe que S cai com R2 e a área é muito com R2, basta definir isso aqui uma grandeza nova que não depende da distância, ela é sempre fixa, né? Ela só depende dos ângulos envolvidos. A distribuição de radiação varia com os ângulos apenas agora, certo? A intensidade de radiação. Então, isso aqui vai dar o diferencial da potência radiada pode ser calculado só como U vezes de ômega, né? E a potência radiada total é integral no ângulo sólido, que é de 0 a 4π, de U, que é uma função de duas variáveis, que depende de cada distribuição, tá certo? De ômega. De ômega, lembrando, é seno θ, d θ, d φ. Isso é integral dupla, certo? Então, para o dipolo elétrico e para o dipolo magnético, essa distribuição é idêntica. Deixa eu ver onde é que está aqui. Está aqui em algum lugar. Está aqui, ó. O dipolo elétrico tem uma intensidade de radiação que varia só com o ângulo θ, não varia com φ, porque ele é assim, né? Então não varia essa distribuição, varia só assim, certo? Se emite para cá ou para cá, então essa intensidade de radiação varia. Isso aqui é dado para o dipolo elétrico, ômega 4, μ²
P0 ao quadrado, seno de θ ao quadrado, sobre 32 é 0, P2, esse mosquito está aqui de volta, né? P2 é 0, certo? Seno vácuo, né? Pedaço no vácuo. Então, observe, né? A intensidade de radiação com uma potência varia com a quarta potência da frequência. Mesmo fenômeno, certo? Não mudou nada. E varia com o ângulo θ. Como é que é essa distribuição no espaço? Mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu ver onde é que ela está. Opa, passou. É isso aqui, certo? Dela. Pronto. A distribuição de intensidade no espaço tridimensional seria algo assim. Um donut, né? Um pneuzinho, sabe? Pneu. Quer dizer o quê? Né? A intensidade é muito fraca em θ igual a 0 nessa direção. Não tem quase nada aqui saindo, certo? E ela vai aumentando, atingir o máximo, né? Certo? Olhando de lado aqui, né? Isso aqui é no plano YZ, certo? Então ela é máxima na direção π sobre 2 e ela é mínima na direção θ ou θ igual a π. Certo? Então o dipolo aqui, ele emite fortemente a 90 graus do seu eixo. Certo? E emite quase nada para cá. Certo? Então quando você está olhando para o céu, né? Você está aqui, certo? O Sol está aqui, faz isso, né? Então você está vendo mais ou menos, né? Espalhamento vindo na sua direção, né? Das moléculas, né? Dos dipólitos. Então o campo, digamos, o campo está assim, tem onde os dipólitos estão assim, digamos, certo? Os dipólitos estão assim, vou emitir assim, certo? Para cá. Você vê isso aqui, né? Quando o Sol está nascendo, você vê ele de frente, né? Você vê a luz direta do Sol, daí tem o amarelo do Sol natural, que é forte, né? E aqui você não tem luz forte, você tem luz espalhada, que é mais fraca, né? Certo? Que é uma fração da potência que está sendo incidente lá. É essa luzinha que você vê que vê mais azul, tá? A 90 graus. Né? Observe, essa é a distribuição do dipolo elétrico. O dipolo magnético tem o mesmo comportamento, né? Qual é o comportamento básico? A intensidade de radiação varia com cosseno ao quadrado e varia com ômega à quarta. Isso vocês têm que guardar, certo? Dipolo elétrico e magnético tem o mesmo comportamento geral. Né? A função seno ao quadrado, que é a emissão na direção ortogonal máxima, na direção ortogonal ao eixo dipolo, certo? E a variação com convênio de onda 1 sobre lambda 4 ou ômega a 4. Guardem isso, né? Que isso vai ser importante em muitas situações, né? Até de prova de engenharia. Você precisa às vezes ver se, né, uma antena, certo, de polo, né? Qual a frequência mais adequada para usar, tá certo? Então a coisa varia com a frequência, né? Como posicionar, assim por diante. Bom, então, e finalmente a gente falou sobre um tipo simples de antena, né? Uma antena terminada. Não, antes disso, né? Qual é o método formal de determinação de campo de radiação, né? Tem uma forma simples de calcular, porque se você toda vez for calcular potencial vetor, né, potencial escalar, daí vem todos aqueles termos, 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3, calcula todo mundo, certo? Daí despreza os que são de ordem superior, depois calcula o campo, isso dá um trabalho tremendo, certo? Então tem um método formal de determinação dos campos, que coloca aqui no capítulo, né? Que chama um método formal, que é a parte mais importante, vocês têm que saber usar esse método, né? E a gente vai fazer alguns exemplos aqui de como calcular campo de radiação usando esse método formal, que é o que cai na prova também, né? Então, o método formal consiste em determinar primeiro, o que a gente chama de vetor radiação, e do vetor radiação, campos de radiação, tem relação direta com esse chamado vetor de radiação, e daí você tem o quê, né? Potência ou então intensidade de radiação, né? Então o método formal permite que você não se preocupe com aqueles termos de ordem superior, você calcule só o termo relevante, né?
que a gente mostrou aí no capítulo 11 é que, primeiro, a gente pode identificar esse vetor radiação, ele tem uma fórmula, certo? Está aqui, que é essa aqui, certo? Então, se você tem uma distribuição, ou seja, basta saber como é que é a distribuição de corrente, né? Porque, lembre-se, né? A gente fala em cargas e correntes, né? Mas tudo pode ser calculado sabendo apenas a distribuição de corrente. Por que a distribuição de corrente? Porque a gente lida com circuitos, certo? Então, circuitos, no caso da gente aqui, em algumas situações pode ter que lidar com cargas mesmo, né? No acelerador de elétrons livres, você tem que lidar com as flutuações de carga e ver como é que acontece, certo? Mas aqui, nos nossos casos, aqui de antenas, a gente lida com corrente elétrica, né? Então, se você sabe a corrente elétrica, ou seja, a densidade de corrente, equivalentemente, você calcula tudo, certo? Então, primeira coisa, a expressão é essa, o vetor radiação de uma distribuição, né, localizada, quer dizer, você está longe da distribuição, está no regime assintótico, lá longe, então você tem os campos de radiação independente dessa grandeza. Então, o que é isso aqui, né? Você tem uma distribuição nesse elemento aí, que é J de X'. X', como sempre, é a localização do elemento de volume, né? Deu. Então você tem que calcular essa integral aqui, certo? Calcula essa integral, daí você tem o que a gente chama do vetor radiação, o N. Passo 1, esse é o método formal. Calcula isso aqui. Né? Que é R? Bom, você está muito longe, isso aqui é um pontinho de nada, né? Você está muito longe, a R é o vetor radial conhecido, né? X' é a localização desse elemento de volume, certo? Calcula isso aqui, né? K, como sempre, é ômega sobre V, 2π sobre lambda. Calcula essa integral e obtida essa integral você tem diretamente. Pega esse N, né? Calcula o N, vetor radiação, que é o nosso N, que tem uma expressão para ele, certo? Decompõe ele em duas componentes, uma transversal e uma longitudinal. Essa aqui não contribui para a determinação dos campos. Então, basta você, determinado N, obtenha a componente transversal. A componente transversal vai ter em esféricas quem? N θ, a θ, né? Mais N φ, a φ. Em muitas situações, só tem essa componente aqui na realidade transversal. Então, esse N transversal. Obtido o N transversal, né? Então, você tem aí os campos de radiação. De que forma? Bom, depois de eliminar todo mundo, você tem essas expressões, né? Então, essa é uma receita de bolo, na realidade, certo? Tá para cá. Obtido o NT, você tem, depois de uma série de coisas, o campo H de radiação está aqui em cima, eu acho, né? Deixa eu ver, cadê ele? Pronto. Você obtém, ou seja, primeiro, calcula o vetor radiação, daí obtém a componente transversal, daí com a componente transversal você já tem diretamente o campo H rad, certo? Que é uma expressão simples, né? Isso aqui é calculado, isso aqui é a função das variáveis angulares, né? Certo? E daí você tem aqui o fator de fase e a onda esférica, né? E o campo E de radiação é dado por uma expressão simples, né? E radiação é dado, ou seja, ele é colinear, observe aqui, né? Com o campo NT. Você mostrou isso aí ou só foi? Não, está mostrado aí nas aulas, né? Foi mostrado, certo? Né? É uma álgebrazinha, você mostra isso aí. Ou seja, por que isso é interessante? Você não precisa lidar com aquele sistema de 1 sobre R2 e 1 sobre R3. Você já sabe, bom, pega só um NT, calculo que é uma função de ângulos apenas, certo? Não é função de distância, é só de ângulos. E aí a dependência com o espaço é essa que é já conhecida, certo? Pronto, calculou. Está determinado. É fácil mostrar, certo? Que H rad, né, é 1 sobre a impedância do meio. Deixa eu fazer em outro lugar. O que vocês esperam que aconteça? Bom, a longa distância da fonte, qual é a relação entre H e E? Aquela relação canônica. Certo?
tomou vida própria aqui. Ó. Devagarzinho para ele não. Mexe cadeira, assumir. 1, 2. Deixa eu fazer isso aqui assim. 1, 2. Pronto. Então, o que vocês esperam que aconteça a relação entre H e E? Quem é H em relação a E? H de radiação. Vai ser quem? 1 sobre impedância do meio, vetor normal, quer dizer, o vetor na direção do vetor de onda. Lembre-se, o vetor de onda, certo? Ele é na direção radial, que é a onda esférica, certo? Onda esférica, o vetor de onda está assim. Os campos estão transversais, certo? E vetorial H dá na direção do vetor de ponte. Então, a R vetorial quem? É rádio. Se você mexer naquelas expressões, é isso aí. É exatamente isso. O R rádio vai abrir com sub R, tem o fator exponencial, vai ficar R vetorial é rádio. A densidade de potência, certo? Se vocês calcularem, vai dar S rádio, né? Que é um meio de E rádio vetorial H rádio, se quiser calcular, conjugado, né? Se calcular, vai dar. Se quiser, por exemplo, vai dar módulo de E rádio ao quadrado. São expressões muito básicas, né? Sobre 2E. V2 sobre R, né? Tensão ao quadrado sobre impedância. Metade, porque é a média temporal, certo? A R, né? Esse é aqui. Vetor radial. Intensidade de radiação pode ser calculada. Bom, em termos do vetor, né? Do vetor radiação, você tem que S rádio vai dar essa expressão aqui. Eu só estou botando as expressões que já foram derivadas, tá? S rádio vai dar a impedância do meio, né? Basta calcular o módulo quadrado do NT, né? Você tem aí diretamente 8 lambda ao quadrado. Essa é uma expressão, tem outras possibilidades, né? R2 a R. O que mais? Intensidade de radiação. R2 vezes S radial, que está aqui, ó. Isso aqui é intensidade de radiação. Tá? Então, U vai dar impedância do meio, 8 lambda 2, módulo quadrado do NT. Então, observe, esse vetor de radiação ele desempenha um papel fundamental, né? Com ele você determina os campos e diretamente a intensidade de radiação. Basta calcular ele, vai direto para a intensidade de radiação. Impedância sobre lambda 2, 8, embaixo, certo? E aí você tem, ou seja, a distribuição, a variação com o ângulo θ e φ depende essencialmente da variação desse vetor radiação com θ e φ. E no final do capítulo ele falou sobre antenas, né? Alguns tipos de antenas, e especificamente falou sobre uma só, que é a antena de polo, né? Que é essa. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, estamos devagar. Você tem um circuito, tá certo? Que você termina em 2 extremidades e abre essas extremidades, você faz uma antena, né? E a gente sabe que isso aqui é uma linha de transmissão e a tensão e corrente se distribuem ao longo da linha, certo? Então, por isso que você pode modelar com essas funções, que são ondas de tensão e corrente, né? Como a corrente varia ao longo desse circuito. Geralmente você tem aqui uma antena que é um pedaço de fio, essa é chamada antena monopolo, né? Certo? Você alimenta ela, você tem só um lado, mas pelo menos das imagens, isso aqui é equivalente a 2 fios do mesmo comprimento, é como se fosse uma antena de comprimento 2 vezes maior, 2,0, certo? Então, isso aqui é equivalente a isso aqui. Uma antena de comprimento L é equivalente a uma antena de polo, ou seja, monopolo, né? É equivalente ao dipolo de comprimento, né? Total 2,0, certo?
Então, quando eu estiver falando de uma antena de lambda sobre 4 aqui, é porque é uma lambda sobre 2 aqui, certo? O comprimento que a gente está falando é lambda sobre 4, mas efetivamente tem dois lados aqui, certo? Bom, então a gente fez todo esse cálculo, né? E obteve... Oi? L. L é o comprimentozinho desse segmento. E L é o comprimento desse. E aqui é a forma como a corrente varia nesses segmentos, certo? A minha transmissão aberta passa corrente. Porque tem uma incidente refletida. Ele fica a onda estacionária lá. Que é exatamente o que tem aqui. Onda estacionária. Tá? Quando é DC, não passa. Igual a zero. Mas quando é AC, passa. Né? Porque tem... Ela, como é que ela continua? Corrente de deslocamento. Pela corrente não tem continuidade, certo? Quando não tem corrente de julgamento, ou seja, ω igual a zero, tem que ser zero a corrente, senão violaria, certo? Então ela vai pela corrente de julgamento e volta para aqui. Tá? Bom, então depois de calcular tudo, que é uma conta razoavelmente trabalhosa, certo? A gente obtém qual é a intensidade de radiação. O mais importante é saber como é que é a intensidade de radiação, né? E a potência radiada por uma antena de polo, certo? Então, isso já foi feito, certo? Bom, aí se descobre... Bom, aqui é um caso um pouquinho particular. A expressão mesmo é esta, mais complicada. Observe, com a intensidade de radiação, só lembrando a vocês, por que ela é importante? Porque eu, sabendo a intensidade de radiação, eu sei toda a potência radiada numa esfera qualquer, certo? Fazendo como? Integro em todo o ângulo sólido, né? Certo? A intensidade U de θ φ, certo? Se isso for duas variáveis, aqui você tem que quebrar em duas integrais, né? Se depender de θ, fica só 2π seno θ dθ, né? E integral em φ dá 2π direto, tá? Se não depender de φ, né? Se for o de θ, isso aqui vai dar P rádio 2π, integral de 0 a π, né? U de θ, seno θ, dθ. Se transforma nisso aí, tá? Se depender de θ, você tem que jogar a expressão. Então, o que ele mostrou? Para uma antena de polo, tá? É importante observar, né, o que está envolvido nessa expressão. Por que a intensidade de radiação é importante? Porque com ela tem a potência radiada. Certo? Só integrar essa função, né, no ângulo polar e azimutal. Então, para uma antena de polo, certo? Em que cada segmento tem um comprimento L, a função U é dessa forma aqui. Observe, né? Cosseno. Acabou aqui, não. Deixa eu ver. Isso aqui é tranquilo, né? Cosseno de 2πl sobre lambda, cosseno de 2πl sobre lambda, cosseno de θ. Então tem a função cosseno e cosseno aqui, tá certo? Não é uma função tão trivial. Essa função é fácil de ver como é que ela é, tá certo? A gente fez umas simulações, né? Mostrou como é que essa distribuição varia com L, né? Posso mostrar de novo, tá certo? Importante saber, né? Porque dependendo de L, né, você vai ter aquele comportamento que a gente mostrou, né? Mas pode aparecer outros lobos, você vai ter radiação emitida em outras direções que não são de interesse em geral, ou de interesse, dependendo do que você quer fazer, né? E vai ter regiões em que você não tem emissão nenhuma, certo? Deixa eu ver se eu trago aqui de volta. Você está aqui, né? Vamos estar aqui na área de trabalho, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, certo? Capítulo 11, né? Density Project. Está aqui fácil. Nossa, matemática. Radiation Distribution, está aqui. Acho que é 1, né? Talvez seja essa aqui, certo? Então, essa função, certo? Fica complicada à medida que você aumenta L, tá certo? Né? Com função de θ, ou seja, a distribuição não varia com φ, né? Simetria azimutal, né? E varia com θ, certo? Deixa eu ver se está rodando aqui. Eu preciso saber o que está. Bom, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Eu quero mostrar para vocês.
A simulação mostra as modificações produzidas na distribuição de radiação de uma antena de polo, né? Como função do comprimentozinho de um ramo da antena, certo? Um ramo Epsilon, né? Continuous Update Information. Vamos rodar. Vamos ver se ele... Notebook. Aquele rod. Eu não sei nem que versão eu estou usando aqui mais. Atualizou tantas vezes já. Deixa eu ver aqui. Será que é isso? Ah, não, tem que fazer uma coisa aqui, né? Tem que mexer aqui, senão ele não aparece. Né? Tá bom. Então eu estou variando aí o comprimento da antena de polo, né? Lembre-se, a antena de polo, aquele dipolozinho localizado é uma antena com um comprimentozinho bem pequenininho, certo? O comprimento, certo? Mas observe que a distribuição desapareceu. A distribuição é aquela distribuição que a gente tinha mostrado antes, certo? À medida que você vai aumentando o comprimento da antena, certo? Isso aqui é fração de comprimento de onda, né? Por isso que ele fala, né, que o circuito começa a irradiar potência à medida que o tamanho do circuito começa a ficar parecido comparado com o comprimento de onda, né? Quando o comprimento é pequeno em relação ao comprimento de onda, ou seja, a comprimento de onda longa quer dizer que a coisa praticamente não existe dinâmica, né? Não existe variação do tempo, né? O comprimento de onda começa a ficar curto porque a frequência está aumentando, certo? Então, à medida que você começa a se tornar comparável, daí você começa a ter radiação significativa. Isso é porque a intensidade está aumentando, certo? E aí o que acontece? Daí começa a aparecer essas distribuições, certo? Né? Essas distribuições aí, um pouquinho diferentes, né? Ou seja, o máximo agora está para cá, nessa direção, talvez próximo de 45 graus, e a 90 graus tem coordenada sendo emitido, né? Então, se você faz uma antena dessa, com esse comprimento, que é 0,8 lambda em cada segmento, se você quer fazer radiodifusão, né, broadcast, tá certo? Assim, nessa direção, o observador lá longe não vai receber, certo? Só o cara lá em cima, certo? Então, daí você começa a ter modificações, né? Parece outro lado, tem uma emissão forte aqui nessa direção, tá vendo? Apareceu aqui. Uma forte aqui, outra forte aqui, mas você está desperdiçando energia. Geralmente você quer atingir, para certas aplicações, né? O público está longe, né? A 90 graus, né? Então está perdendo quantidade enorme de energia, aumentando esse comprimento, né? Essa é a função ultra, aquela função que a gente falou para a antena de polo, né? A antena de polo magnético também deve ser parecida com isso aí, certo? Comportamento, né? É aquele mosquito. Ficando meio lento aqui. Bom, então só para dar uma ideia, né? Aquela função tá vendo? Existem agora duas coisas aqui, eles chamam dos lobos, né? Se você fizer um corte aqui, você vai ver esses lobos, né, secundários que eles são chamados. Tem os lobos principais, que é o que você tem interesse, e os lobos secundários, né? Bom, então, para fechar isso aqui, voltemos aqui para... Bom, isso é essa função aqui, certo? A função de θ, né? Ela tem a simetria axial, certo? Bom, esse é o caso específico quando L vale lambda sobre 4, né? Ou seja, uma antena em que isso aqui é lambda sobre 4, é uma antena que cada segmento é lambda sobre 4, é que nem uma monopolo de lambda sobre 2, certo? Mesma coisa, né? Aliás, desculpe. Não, isso aqui é equivalente a uma monopólio de lambda sobre 4, certo? Porque aqui vai dar um outro segmento, lambda sobre 4 vai dar idêntico a esse aqui, certo? Então, quando você faz 2L igual a lambda sobre 2, basta olhar aqui o que acontece, né? L igual a lambda sobre 4, certo? Fica π sobre 2 cosseno θ, né? E aqui vai ficar cosseno de π sobre 2, que dá 0, certo? E aqui vai ficar cosseno de π sobre 2 cosseno de θ. Então você obtém essa expressão simplificada aqui, certo? E você pode calcular para a antena de polo, né, de meia onda, certo? Porque o comprimento total dela é lambda sobre 2, tá? Então a antena de polo de meia onda, né,
que é uma antena monopólio de 1/4 comprimento de onda. Então você tem essa intensidade e você tem que integrar essa função para calcular a potência radiada, certo? Só que essa integral não sai analiticamente, ela sai numericamente, certo? Então, calculando ela, dá esse númerozinho mágico aqui, que tem que ser também lembrado. Antena de polo de meia onda tem uma potência radiada, dada por essa expressão, né? E daqui, da analogia com potência igual a R2 sobre 2, se determina o que a gente chama de resistência de radiação para uma antena de polo de meia onda, que tem esse númerozinho mágico aqui, 73 ohms, certo? A antena de polo de meia onda tem uma impedância, tem uma resistência à radiação. Para que serve isso? Bom, porque a potência radiada é 1/2 desse parâmetrozinho, módulo de I ao quadrado. Sabe a corrente que está sendo gerada lá no seu gerador? Sabe. Então, qual é a resistência? 73 ohms. Então, você sabe a potência radiada no espaço. Pronto, lá, certo? Bom, então, e finalizando a revisão, né? Tem alguns parâmetros interessantes aí, né? Parâmetros que esse aqui não. Cadê? Parâmetros que definem mais ou menos o desempenho do sistema de uma antena, né? Um é a intensidade de radiação que ele definiu, né? Que é fundamental, certo? Simplesmente a intensidade de radiação é R ao quadrado vezes a densidade de potência, né, de radiação, que é a componente radial, né? Só tem uma componente radial, certo? Você tem isso aí, né? Resistência de radiação, que a gente acabou de falar, né? Sumarizando aqui. Né? Então, o que você tem? A resistência de radiação ela é obtida da potência radiada, né? É 1/2 da resistência de radiação módulo de I ao quadrado. Olha, observe que essa resistência depende do comprimento, né? Eu falei, para uma antena de meia onda, né? Ela é 73 ohms aproximadamente, mas é claro que para cada comprimento, como essa função, a potência radiada, tem que integrar para comprimentos diferentes, né? Onde é que está aqui a função? Então, a resistência de radiação varia, né, com o comprimento. Cadê, pô? 73 está aqui embaixo. Isso são alguns diagramas que eu acabei de mostrar, né? Para vários comprimentos, mas você tem a resistência de radiação varia, né? Certo? Se você calcular isso aqui como função do comprimento relativo, você vai ter valores que variam. Então, quando L vale lambda sobre 4, né, que é 0,25, que é aqui, é mais ou menos 73 ohms, certo? Aqui no meio, né? Então, ela fica alta e varia, né, vai variando, certo? Então, isso é calculado o quê? Numericamente, né? Calcula aquela integral para cada comprimento e gera essa função, certo? Né? Isso aqui também pode ser útil, né, para vocês calcularem as coisas, né? Eu posso, por exemplo, colocar esse gráfico e pedir para você calcular alguma coisa, né? Para um determinado desempenho, né, do sistema que irradia, certo? Esse gráfico diz, sabendo a resistência de radiação, vocês podem mais ou menos estimar alguma coisa, né? Certo? Bom, então você tem a resistência de radiação, diretividade você tem a distribuição, geralmente, né? Você tem aí, digamos, por um lado, você tem essa emissão aqui, certo? Você vê qual a intensidade máxima, que é isso aqui, né? O máximo. Esse é o diagrama de U, né? U com função de θ aí, de fibra, mostrando um logo aí. Suponha que isso aqui seja o máximo, né? Máxima intensidade. Calcula a intensidade média
E essa razão é chamada de diretividade. O parâmetro dele, certo? O máximo sobre o médio. O médio é calcular, tá certo? Essa integral, né? Quem é o ângulo sólido do espaço? 4π, né? Então é a média num ângulo sólido total, certo? Então tira a média, né? Calcula isso aqui sobre 4π. O que é isso aqui na realidade? Potência radiada, né? Certo? É como se, isso aqui é como se fosse a intensidade, se você tivesse uma antena que emitisse igualmente para todos os lados, né? Você teria essa distribuição, esse valor, certo? Então você quer saber quanto você está canalizando para um lado. Então esse é um parâmetro que dá essa medida, certo? Né? E tem outros parâmetros, ganho absoluto de uma antena, ganho relativo, né? Mas que eu não vou dar muita importância aqui no curso. O que dá mais tangível para a gente perceber bem é essa diretividade, né? Intensidade de radiação e diretividade. Daí tem outras definições aí que eu deixo para vocês. No princípio não há muita... O ganho da antena tem a ver com a potência que entra, a potência que sai, a gente não está muito preocupado com isso nesse momento, certo? Muito bem, então isso é a revisão desse capítulo, né? Vamos fazer alguns exercícios, certo? Vamos revisar aqui o que tem de problema aqui no final do capítulo, tá certo? E vamos ver o que pode fazer, o que vocês devem fazer, que não precisa que eu faça, tá certo? Que é para vocês fazerem, porque senão, né? Por exemplo, vocês precisam saber como chegar nas equações de potencial escalar e vetorial, certo? Das equações de Maxwell. Tem equações de Maxwell, está tudo derivado no capítulo, mas você tem que saber fazer isso, né? Certo? Aí, por exemplo, verifique os potenciais escalar e vetor dados para satisfazer a função de Lorentz. Isso é para vocês já adquirir familiaridade, né? Não adianta eu fazer isso aqui, certo? Pronto. Vou fazer isso aqui, certo? Esse é o método formal. A gente vai fazer muito método formal, certo? Vocês vão mexer, talvez eu peço para vocês mexerem um pouquinho nas equações para ver o que acontece, como é que é o gauge de Coulomb, como é o gauge de Lorentz, certo? Qual é a expressão potencial escalar de uma carga localizada, né? Tem que saber, certo? Né? Na estática é Q sobre 4πε0r, no dinâmico é como, né? Isso é aquela coisa fundamental que a gente tem que saber para sempre, certo? Potencial vetor é o quê, né? Bom, daí essa parte toda vocês vão fazer, né? Essa parte mais fácil eu faço. Tá? Vou fazer agora. Não é tão fácil assim, né? Mas isso aqui é um método formal. Ó. Determine o vetor radiação para um dipolo elétrico localizado equivalente ao elemento de corrente IDL. Determine o campo de radiação eletromagnética, intensidade de radiação e resistência de radiação. Certo? Né? Vamos fazer aqui só para ver o método formal, como é que ele funciona. Certo? Problema 11.2. Eu vou fazer algumas situações, porque algumas pessoas se enrolam na hora da prova para fazer essas contas que não são tão complicadas assim, certo? Então vamos lá, 11.2. Então você tem aqui na origem, né, um elementozinho localizado IDL. Eu quero saber quem é o N, né? O vetor radiação N, cuja expressão é quem? dV', J de X', certo? Exponencial de menos JK, menos J não, mais J, certo? Mais J. Parâmetro escalar K, né? Daí quem aparece aqui? Vetor X', escalar o vetor fixo não, o vetor que varia com esse vetorzinho aqui, certo? Deixa eu colorir um pouquinho esse negócio. Vetorzinho unitário, né? AR, né? Ok? Isso aqui está sendo mostrado aqui, mas está na origem, certo? Né? Ora, quando você tem um elemento do filamento de corrente, isso aqui vira o quê?
Quando isso aqui é um elementozinho localizado, né? Deixa eu ver, como é que é o enunciado do problema? Deixa eu ver aqui. Se isso aqui, quando é um filamento de corrente, ele se transforma em quem? A integral todinha é IDL, certo? E quem é x'? Não, x' é uma variável que escaneia toda a distribuição. A distribuição está onde? Na origem. Quem é x'? Zero. Vetor nulo, né? Então isso aqui dá 1, certo? Então o vetor radiação de um dipolo localizado é simplesmente I zero, certo? Esse daí é um toquinho, um pedacinho de comprimento aí, tá? Não pode chamar de outra coisa. Deixa eu fazer assim, ó. I comprimentozinho D a Z, certo? O DL é isso aqui, né? Comprimento D a Z, certo? Está calculado, o vetor radiação é dado por isso. É isso ou integral disso? Não, já integrei. Porque é um elemento discreto, certo? A integral dá isso, desse elemento aí. I D a Z. Certo? E agora? Bom, quem é o campo de radiação? Segunda pergunta. Quem são os campos E e H? Bom, E de radiação depende... Alguém tem expressão aí? Não? Você tem aí, Alice? Então eu vou buscar aqui também. Deixa eu ver se tem aqui. A de radiação é na direção de NT e tem os fatores na frente, né? Deixa eu achar ele aqui. Está por aqui, certo? E de radiação está aqui. Aí, ó. Esse é o campo de radiação. Ômega μ sobre 4πr. Ômega μ, os fatores são esses, né? Ômega μ, NT e menos J. Porque o resto é onda esférica. Ele tem sempre o tema, né? Menos J KR sobre R e um fator na frente. Menos J ômega μ, NT. Tá? Então é menos J ômega μ NT, esse é o que aparece, daí a onda esférica está aqui, certo? Separada. Certo? Por exemplo, posso dar para vocês só a expressão para um deles, para você calcular os dois. Você vai ter que saber relacionar um com o outro, certo? É E H, você sabe que o H, você pode dizer, bom, o H, tá certo? Ou o E, né, é Z vezes a R vetorial H, radiação. Você pode calcular H. Né? Certo? É isso que ele vai fazer aqui. Deixa eu olhar só para essa expressão aqui. Bom, quem é N transverso? Né? Ora, N transverso é essa componente aqui. Ó. Eu tenho N na direção Z, certo? Né? Essa componente aqui. Né? Então, N transverso é a componente transversal, que no caso... Isso aqui só tem duas componentes, uma na direção radial, né? E uma na direção transversal, não tem azimutal, certo? Então é N escalar quem? Aliás, desculpe. N transverso é N escalar, né? Quem? A θ. Né? Certo? Porque aqui você tem o vetor radial, aqui está o vetor transversal. Teria o vetor afim também, né? Porque NT é desculpa, isso aqui é Nθ, tá certo? É Nθ a θ mais Nφ a φ. Né? Como esse termo aqui não existe, tá? Porque quando tem um vetor na direção Z, ele vai ter componente radial e na direção polar, né? Não tem azimutal. Né? Então é só Nθ, que esse rapaz aqui. Então ele tem que fazer esse produto escalar. Então, essencialmente, precisa saber quem é AZ escalar a θ. Né? Você vem para cá, aqui tem θ, π sobre 2 mais θ, cosseno de π sobre 2 mais θ dá menos seno de θ. Certo? O N total é quando eu composto de transversal mais um vetor. Mais um radial, né? Tem um radial que não precisa calcular. Esse aqui está errado, né? Não, esse aqui está certo. O N total é N transversal
mais o radial AR. Né? Certo? O campo EH depende só do N transversal. Né? Então, N transversal vai ser N, que está ID a Z. Então, N transversal é ID a Z escalar a θ, que dá menos ID seno θ, a θ. Então aí você tem diretamente já o campo E. E de radiação, é rádio, né? Vai dar menos J ômega mi, com menos dá mais, menos J ômega mi ID seno θ a θ, né? Vou botar agora. Eu não consegui chegar aqui na cabeça, como seria fisicamente, se tem o vetor na direção Brasil, que seria o transverso disso? Tá, deixa eu só botar aqui a expressão, eu volto pra cá. Aqui está assim, ó, o N, né, está nessa direção, certo? E você quer saber, né, quem é a componente transversal, que é essa aqui, e quem é a longitudinal, que é essa aqui, né? Certo? Só que, mais precisamente, né, deixa eu voltar para cá. Quem é a componente na direção a θ, né, que é essa aqui? Essa aqui é a direção radial, certo? Tem a direção radial, esse vetor unitário. O a θ aumenta com θ, né, aponta para cá, certo? E o a φ aumenta para lá, certo? Então você tem um vetor que está aqui. Você quer saber qual é a componente aqui? Faz o produto escalar dele com esse aqui. Tá? Componente transversal, que é essa aqui, no caso. Produto escalar do vetor AZ, na direção Z, com o vetor na direção que você quer. Qualquer que seja a orientação deles. O produto escalar é exatamente isso, né? Então, pessoal, calculou RAD, né? Observe que ele varia com θ, né? Seno de θ, né? Quer dizer que a distribuição da radiação vai variar com seno ao quadrado, certo? Quem é HRAD? Bom, eu posso usar a fórmula lá ou posso pegar essa relação aqui, né? RAD é igual a 1 sobre a impedância do meio, né? De onda, AR vetorial HRAD. E faço AR vetorial RAD, né? Que eu tenho RAD, né? Isso aqui vai dar AR vetorial RAD vai dar, deixa eu dizer, né? Aquela regra, né? Esse escalar esse na direção desse, menos esse escalar esse na direção desse. Tá? Esse na direção, para eu escalar com esse dá 0, menos esse com esse dá 1 na direção desse. Então, ficar menos HRAD sobre Z. Então, você tem diretamente o HRAD, certo? Tá bom. HRAD é menos Z. Que vai dar um vetor em que direção? Se o RAD está na direção polar, né? A R com a θ vai dar R θ φ, vai dar o terceiro, que é o AφφI, certo? Então, menos Z, AR vetorial RAD. Cadê ele? Está aqui. Então, HRAD está aqui. Menos Z vezes isso vai dar ZJ, né? Ômega, Mi, I, D. Cara, aqui embaixo. HRAD vai dar J
Z. Peraí, só um minutinho. No meu rádio tem J também, né? No meu rádio. Tem. Então, o H rádio também tem J. Então, vamos calcular. JZ, né? Ômega Mi, ID, seno θ. Daí você tem o quê? Faltando 4P aqui, né? Eu acho, né? PR, né? O que mais? Como é que deu mesmo aqui em relação? Já botei o Z, né? Tem o menos já, vai ficar AR vetorial, esse vetor aqui, certo? AR vetorial a θ dá a φ, né? Não está faltando nada não, né? É a mesma coisa que está aqui com a inclusão do Z, de onda, certo? Qual é a potência per rádio, né? Vou fazer isso. Vou fazer só para ver que vai dar aquela expressão que a gente já conhece, certo? Olha, a θ vetorial a φ vai dar. Tem alguma coisa errada, eu acho. Deixa eu ver aqui. Já tem sinal errado aqui. Peraí, eu botei o sinal aqui, não. Menos Z, AR vetorial a θ, não foi? AR vetorial a θ, dá φ. A θ vetorial a φ dá AR, né? Não, vai ficar o menos aqui. Menos J com menos J, que é conjugado, né? Tem um erro aí, né? Vamos ver se a gente calculou certo aqui o... Não, calma. Vai ver que tem, ó. O NT tem um menos I aí, ó. Tá vendo? Não, Eu esqueci desse menos aqui. Hã? Tá certo, não, peraí. Não. H conjugado, né? Aí você vai transversal, né? O ERAD é dado por quem mesmo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o ERAD quem é. ERAD é menos J vezes NT, né? Menos J vezes NT dá mais, né? Isso aqui está errado. Certo? Menos J vezes NT. Como NT é dado por menos, tem que dar um mais aqui. É isso aí, certo? Então, errado é isso, né? Mais. Mas mesmo assim não adianta nada. Não, se nós fácil com menos, ia ser... Errado é mais. Não, aí tá certo. O H-RAD é menos Z. H-RAD é menos, né? Deixa eu ver se eu fiz certo aqui, peraí. Deixa eu fazer aqui separado. Deixa eu ver direitinho essa relação aqui. Vamos fazer direitinho aqui essa conta. Se o senhor acha que não vai dar tempo para vocês dar conta dessa aula, Como é? vai dar para postar essa aula para vocês? Bom, vou tentar postar. Hoje vai sair amanhã só. Acho que eu consigo amanhã. Vou ter que ir agora, se for possível, se o senhor... Tá. H-RAD vai ser, vamos ver, Z vezes, né? Rapaz, que isso? Não, eu fiz alguma coisa errada, né? H-RAD tem que ser 1 sobre Z, a R vetorial é errado, não é isso? Se o errado está certo, né? O H-RAD tem que ter a R vetorial até a R vetorial a θ dá φ, não mais, né? Então, se está agarrado tem o mesmo sinal de E, né? Certo? Agarrado tem que ter o mesmo sinal de E, não pode ter sinal diferente. E o conjugado vai ficar com o sinal oposto, aí vai dar certo, né? Então, vamos ver aqui se foi que eu errei aqui. O que quer que seja, agarrado deve estar errado. Não, aí está certo. Aqui é mais, tem que ser mais também.
Daí a E com H conjugado vai dar P rádio, né? Certo? Então, observe que vai aparecer engraçado, não estou vendo o ômega 4 aqui, mas deve aparecer, né? Bom, então se eu calcular aqui, né? O produto vetorial vai dar ômega 2, se eu calcular E rádio, né? Vetorial H rádio conjugado sobre 2, eu tenho a densidade de potência, né? J com menos J dá mais, né? A θ com a φ dá AR, certo? Vai ficar Z ômega mi ao quadrado, vai aparecer um bocado de coisa aqui, né? Vai ficar, só para a gente ver aqui. Nossa, é tão lento, né? S rádio, que é a componente radial, vai ficar vindo aqui. Ômega mi e D, né? Sobre 4πr sendo de θ, né? E aparece o fator de 2. Ômega mi e D, aparece um Z, certo? Ou seja, né? 1 meio, né? Módulo de E rádio ao quadrado, é melhor fazer assim. Sobre 2Z, certo? Né? V2 sobre a impedância do meio, né? Então isso aqui vai dar, módulo de E rádio ao quadrado vai dar ômega 2, mi 2, né? Tudo ao quadrado. Ômega mi D, pega assim, ó. Como é que eu não posso pegar, né? Isso aqui, eu acho. Como é que eu fazer isso, hein? Aqui. Esse aqui. Ele não aparece, cara. Bom, ômega mi y d sendo θ ao quadrado. O fator exponencial vai embora, né? Ômega mi e d sendo θ ao quadrado, né? Z sobre 2Z, né? Daí vai ficar 1 sobre 4π ao quadrado, né? Esse aqui vem lá do... Ah, não tem não. Tem esse não. Desculpe. Acho que é isso aqui, né? Ômega mi e d sendo θ. Ômega mi e d sendo θ ao quadrado sobre 4π ao quadrado, R2, né? E o resto aparece, certo? Sobre 2Z. Eu tenho também um sobre R2 aqui embaixo, né? Essa densidade de potência, né? E aí pode manipular algumas coisas aqui e deixar em função do comprimento de onda, né? Aparece o seno ao quadrado, né? Ômega é 2π, velocidade da luz, certo? Digamos que seja C, certo? Sobre lambda, botar assim, né? 2π, vamos botar no vácuo, certo? Raiz de μ epsilon, lambda, né? 0 epsilon 0, certo? E aqui aparece a impedância embaixo, né? Então vamos calcular aqui só para ver o que acontece, certo? Então S rádio é igual a 4π 2πc sobre lambda, então vai ficar lambda 2 aqui embaixo, 1 sobre μ epsilon, vamos botar aqui μ0 ao quadrado, né? E 2 módulo, que isso é fasor, né? D2 seno ao quadrado de θ sobre 2, vou botar aqui, raiz de μ0 sobre epsilon 0, certo? R2, né? Certo? Só para destrinchar isso aqui. Vamos lá, μ0
com isso aqui vai dar isso, né? μ0 sobre ε0 é o quadrado da impedância de onda, Z0 ao quadrado, né? Aqui tem Z0, né? Então esse aqui vai dar Z0 ao quadrado sobre Z0 vai dar Z0. 4π2, faltou aqui o 16π2, tá certo? 4π2 com 16 dá 1/4. π2 cancela, né? D sobre lambda, está aqui, ó. D sobre lambda ao quadrado, né? D sobre lambda ao quadrado. O que mais? Tem mais alguma coisa? Acabou, né? Hã? Tem esse 2 aqui, então aqui dá 8, certo? Né? Que é a expressão exatamente que precisa. Que dá, né? É D sobre lambda ao quadrado, seno ao quadrado sobre R2. E aí você extrai a intensidade de radiação, que é esse termo aqui, certo? Na antena de polo, que é, acho que é exatamente isso, né? Z0 sobre 8, D sobre lambda ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Isso aí que está certo? Vamos ver aqui nas notas. Tem a antena de polo, né? Curto, certo? Intensidade de radiação foi calculado lá atrás, mas pode calcular aqui também. Deixa eu ver se dá. Deixa eu ver aqui. Cadê o... Onde é que tá? L pequeno, né? Quanto é que dá a expressão aqui? L muito pequeno, isso aqui dá 1. L muito pequeno dá cosseno de 0, né? É isso mesmo. Dá 0, né? Ah, não tem que ter de calcular. Deixa eu pegar a expressão aqui. Acho que a expressão é essa, né? Aqui está a expressão de dipolo aqui. Dipolo. Está aqui, ó. Cadê a intensidade, né? Que tá? Exatamente isso, né? Vê a expressão lá para a antena de polo, dá essa expressão aí. É impedância sobre 8, razão entre D sobre lambda ao quadrado, seno ao quadrado de θ, né? Certo? Ok? Intensidade de radiação, né? Daí a pergunta é a seguinte: onde é que está a quarta potência da frequência? Esqueci do módulo de ao quadrado, certo? Né? Certo? Onde é que está a quarta potência, né? Porque aqui tem a segunda potência de lambda. Cadê o resto? Certo? O resto está aqui dentro. Que isso aqui é ômega vezes o momento de polo, certo? Hã? Então, mas está aqui, porque não está aparecendo. O I contém a frequência. O I é proporcional à frequência da corrente, certo? Para um dipolo, né? Proporcional, porque é ômega vezes o momento de polo elétrico, certo? Ômega P, que se mostra no texto lá. Então aqui tem ômega ao quadrado, com ômega ao quadrado aqui dá ômega 4. Né? Isso pode parecer que não é, mas é, certo? Está lá. Né? Certo? Vocês querem mais aula ou tá bom? Hã? Você tem que sair, né? E você, Tess? Deixa eu só dar uma dica final aqui, tá certo? Para vocês não se enrolarem na prova, né? Só repostar essa aula. Pô. Porque na prova vai cair, tá certo? Coisas desse tipo, né? Calcular o vetor de radiação, intensidade de radiação, tá certo? Qual a potência emitida no ângulo sólido, né? O observador vai receber cor de potência, né? Coisas desse tipo, né? Então, mas muitas vezes o vetor de radiação tem elementos discretos, tá certo? Tem várias vezes que cai, né? Você tem aqui, por exemplo, 2 dipolos, certo? Né? Esse aqui está na posição HAZ, esse aqui está na posição
menos HAZ, né? Então é parecido com isso. Se isso aqui for IDAZ, né? E esse aqui também, né? Para calcular o vetor radiação, então você tem o que, né? O x' vai ser fixado em HAZ. Então aparece lá exponencial de menos JK num termo, né? HAZ escalar R, para um dipolo, né? No outro vai ter exponencial de JKH escalar R, certo? Então é saber fazer essas coisinhas, né? Você tem 4 dipolos, né? Então você vai lá no x' e calcula o produto escalar. Então vai aparecer esses termos aqui, certo? Tá bom? Ok?